Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vou começar a live. Eu tô pensando em tirar os comentários só pra não me distrair. Ou não vou prestar atenção no que vocês estão falando, tá? Pra não sair do tema da live. Vou esperar pra ver se mais pessoas vão entrar. Esperar mais uns 4 minutinhos. Eu ainda estou pensando se eu vou deixar a live salva, mas se eu deixar a live salva, ela vai ficar salva no YouTube, tá bom? Então, quem tiver interesse em assistir a live depois, ela vai ficar salva lá no YouTube, não aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Esperar só mais alguns minutinhos pra gente poder conversar. Ainda tem pessoas entrando nesta live. Essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui, né, no Instagram, e muitas pessoas me perguntaram, né, sobre o salário de au pair e tudo mais, por isso que eu resolvi fazer essa live para eu explicar, e porque eu achei que ia ser mais fácil de vocês entenderem. Anotei uns tópicos aqui para conversar com vocês, coisas que eu fazia no meu dia a dia de au pair. Então, acho que vai ser mais fácil, tá? Pra exemplificar e tudo mais. Beleza? Então, só pra começar, porque muita gente às vezes tá aqui, não conhece o intercâmbio de au pair. O intercâmbio de au pair é um intercâmbio para você ser babá aqui nos Estados Unidos. Nesse intercâmbio, você pode trabalhar até 45 horas semanais. O seu tempo de permanência nesse intercâmbio é de 1 ano. Você mora com uma família americana, cuidando das crianças, e você tem direito a uma bolsa de estudos de $500, o mínimo é $500 o ano, ou um salário que é no mínimo R$195,75. Por que eu tô frisando o mínimo? Né? Porque muita gente não sabe, isso tá escrito no site da agência. Eu também não tinha ideia que isso era o mínimo, até acontecerem algumas coisas por aqui e isso abriu os olhos das au pairs que já estão aqui nos Estados Unidos. Então, R$195,75 é o mínimo, beleza? Então, vamos entrar aqui falando um pouquinho mais sobre o salário em si, né? O salário de au pair. Como eu falei pra vocês, é R$195,75. Eu, Mariane, nunca tive nenhuma host family que me pagou R$195,75. A minha primeira host family, eu ganhava os $200, tá? Tanto que todos os exemplos que eu vou jogar aqui pra vocês são baseados nos $200 semanais. Porque eu acredito que pra uma família pagar R$195,75, ela deve ser muito mesquinha, não é mesmo? Uma coisa que me perguntaram muito durante essa semana foi o quê? Mari, tem como negociar o salário? Sendo que eu estou no meu primeiro ano como au pair, né? Eu tenho como negociar o meu salário no Brasil? Eu quero muito negociar o meu salário. Essa foi a pergunta que eu mais recebi aqui. Então, o que acontece, gente? O que acontece? Eu acredito que sim, você pode negociar o seu salário como au pair já do Brasil, tá? E isso, você pode usar alguns argumentos. Primeiro, né, vamos listar os benefícios aí que as famílias podem te dar, né? Então, todas as minhas famílias, que eu tinha, né? Algumas coisas que fazem diferença no seu salário no final da semana, tá? Que eram gasolina, né? Em New Jersey, a minha host family pagava gasolina para eu andar ali em volta, tanto aqui no Colorado, a minha host family também pagava gasolina. Comida, tá? Todas as minhas host families pagavam tudo que era relacionado à comida, então esteja atento. Eu dou preferência para que vocês peçam, para que vocês possam ir num supermercado, tá? Não venham com essa, coloca coisa na lista, não. Pede um valor ali mensal para você
poder gastar, seja, sei lá, $30, $35. Não são coisas pra você, tem coisas que você compra e acaba nem consumindo ali naquela semana inteira, ou tem coisas que eles já compram e, tipo assim, você come também. Então, peça aí de $25 a $30 pra você ir no supermercado e você fazer a sua grocery pra você identificar as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta, até mesmo porque as coisas aqui são um pouco diferentes, entende? Então, exija isso da host family. Então, todas as minhas host families me pagavam comida, conta do telefone celular, tá? Perguntem isso pra host family se eles vão te inserir no plano de celular deles. É uma forma de você economizar dinheiro, porque querendo ou não, são $35 aí, né? E serviços de streaming, né? Netflix, Amazon Prime Video, HBO. Eu só pagava o Spotify, né? E o resto toda a minha host family pagava. Então, o Spotify eu fiz uma conta família aí com algumas amigas e eu pago tipo $2 nesse streaming aí do Spotify por mês, tá? Então, esses são alguns benefícios que você pode entrar e negociar com a sua host family. Você tem o direito de exigir isso, de perguntar se eles vão pagar essas coisas pra você. Caso eles não paguem, aí você pode entrar, né, com isso na sua negociação, tá? Então, o que eu fiz? Bom, na minha primeira host family, eu não sabia que podia negociar salário, então eu acabei não negociando, mas eu negociei esses pontos e foi uma forma de eu economizar dinheiro. E o primeiro match, né, muitas meninas têm muitas horas com crianças, né, horas de experiências com crianças, então você pode negociar sim com a host family. Olha, eu tenho bastante experiência com crianças, eu sei que o salário não é muito, tem como vocês me pagarem um pouco a mais. Isso eu aconselho vocês a negociar o salário quando você vê que a host family tá pra pedir o match, né? Você vê que eles estão super ansiosos, we would like to have you here. Esse blá blá blá, aí você pega e vai. Você fala, olha, eu gostei muito de vocês, eu realmente quero muito ir pra essa host family, mas tem alguma coisa que tá me interrompendo nesse momento de eu fechar o match com vocês, que é o salário. E aí, gente, você pode negociar nessa questão dos horários, né? Tipo, eu tenho muitas horas de experiência com crianças, ou se você tem alguma especialização em pedagogia ou algo do tipo, é algo que você também pode jogar e negociar, sabe, com a host family, e sempre tenha tudo isso documentado por e-mail, tá? Porque aí, a partir do momento que você é host family, você chegar num lugar, né? Na americana, normalmente, não é assim, tá? A gente, o que é brasileiro, né? Na real, países da América Latina, a gente tem meio que um medo de falar de salário, né? De pedir um aumento, de fazer esse tipo de coisa que eles não têm, entendeu? Então, tira esse bloqueio da sua cabeça de que você não pode negociar o salário, porque você pode sim, né? Afinal, já tá lá especificado o que é o mínimo e eles sempre vão dar o mínimo se você não exigir mais. Então, exijam os seus direitos, beleza? Então, essas duas são aí algumas formas que você pode negociar o salário desde quando você tá no Brasil. E também eu tenho amigas que vieram pra cá, que iriam cuidar de mais crianças, né? Mais de 2 crianças, elas iriam cuidar de 3 ou 4 crianças. E elas pediram um pouco a mais sim, tá? Dependendo do estado, uma nanny, pra host family pagar uma nanny, são de $15, né? No caso ali, New Jersey, East Coast, New Jersey, Nova York, Washington, D.C., Massachusetts. É em torno aí de $15 a hora para eles pagarem uma nanny. Na Califórnia, esse valor pode ir de $20 a $30 a hora para eles pagarem alguém para cuidar das crianças. Então, né, você negociar, sei lá, uns $50 a mais por semana não é nada para eles, entendeu? Porque normalmente quem tem au pair são famílias ricas. Então, eles já estão economizando um baita de um dinheiro tendo você aqui para cuidar dos filhos deles, tá bom? E outra coisa que eu queria deixar claro, que eu tô vendo tem muitas meninas que estão indo pro Chile,
para tirar o visto, né, e vir para cá para os Estados Unidos, gente, não paguem, não tirem esse dinheiro do seu bolso. Faça com que a Host Family também pague para você, afinal você tá vindo mais pro benefício deles do que pro seu próprio benefício. E querendo ou não, a gente, né, vamos combinar aí que a gente é a parte mais, ou o elo mais fraco dessa relação. Então, assim, faça com que a Host Family pague. Eles querem que você vá pro Chile tirar o visto e querem você aqui pra ontem, eles que paguem todo esse valor, beleza? Então vamos lá, né? Eu tava fazendo aqui umas contas, porque uma coisa que eu defini quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi uma das minhas metas. Qual que era a minha meta principal? Minha meta principal era o quê? Era juntar dinheiro, minha meta principal era viajar ou era comprar coisas, né? A minha meta principal é viajar. Tá? Então, a partir do momento que eu identifiquei a minha meta principal, que era viajar, eu comecei a tirar uma parte do meu salário, que a minha primeira viagem aqui nos Estados Unidos foi dentro de 2 meses. E eu fui pra Europa em 2 meses, eu juntei todo o salário ali que eu queria e fui pra Europa, tá? Porque essa era a minha meta sempre foi viajar. Então, vamos especificar aí o seguinte, que você ganha $200 por semana, certo? Se você multiplicar por 50, que a gente tem 50 semanas trabalhadas, o ano tem 52 semanas, só que a gente tira uma semana que é a semana de treinamento e a outra semana porque sempre vai ter uma quebra de semana. Então, aí umas 50 semanas de trabalho durante um ano, tá? Se você pegar os $200 e multiplicar por essas 50 semanas, você vai ter $10.000 que você vai receber durante o período de um ano, certo? Então, quanto desses $10.000 você quer juntar para os seus objetivos, para suas metas? Se a sua meta é juntar dinheiro, a sua meta principal, vamos supor que você quer juntar $3.000, beleza? $3.000. Se você pegar esses $3.000, dividir por 50 semanas, você vai ter que juntar aí por semana $60 para você atingir os seus $3.000 no final do primeiro ano de au pair, tá bom? Então, essa é uma forma de você juntar dinheiro, você vê ali quanto você quer juntar, né, a quantia total do valor que você quer juntar e você pega e divide pelas suas semanas de trabalho, porque apesar da gente ter 2 semanas de férias, essas 2 semanas de férias elas são remuneradas, tá? Então você pode incluir como se você fosse receber um salário, porque realmente você vai ter um salário, tá bom? Então você pode fazer isso pode ser para qualquer valor, tá? Então, por exemplo, você pode definir que a sua primeira meta principal ali é juntar dinheiro, certo? E aí você quer juntar esses $3.000. Então, você vai ter que tirar $60 do seu salário para conseguir juntar esses $3.000, beleza? Então, vai sobrar aí do seu salário $140. Então, desses $140, o que você vai fazer com ele toda semana? Você vai querer, não sei, ir para uma academia, você tem alguns custos mensais, né? Se você for pra academia, isso já é um custo que você vai ter o seu mês inteiro. Ou, por exemplo, você vai querer assinar, nem tem muitas meninas que assinam box de maquiagem, né? Isso já é um outro custo mensal que você vai ter. Por exemplo, uma academia que é no mínimo uns $30 mensais. E aí, se você assina uma box de maquiagem, são $20 mensais. Isso aí já sai $50 do seu mês ali, do seu salário. Tá? Então, são coisas que eu aconselho você a montar uma planilha. Eu sei que Excel, às vezes, pode ser um bicho de 7 cabeças para muitas pessoas, mas isso é coisa que você consegue aí desvendar no YouTube. É super simples, descobrir fórmulas simples para você colocar tudo isso em uma planilha, tá? Então, você descobrindo quais são os seus custos mensais, você vai ter ali a quantia de dinheiro que vai sobrar toda semana que você pode, sei lá, usar para sua diversão, para você viajar. E você sempre tem aquela ali quantia para você juntar. Outra coisa que me perguntaram muito é se eu tinha conta corrente em banco aqui. Sim, eu tenho conta corrente, tenho no Bank of America. Eu não abri conta poupança, você também tem a opção de abrir uma conta poupança. E
jogar o dinheiro nessa conta poupança, não custa nada a conta poupança. Eu, por ser maior de 25 anos, eu pagava uma taxa mensal ali por mês, na minha conta corrente, que eram de $5, mas se eu mantesse um valor acima de $1.000 na minha conta, eu não pagava essa taxa. Mas muita gente, quando vem menor, ele de 23, 24 anos, pode ter uma conta corrente de estudante que você não paga taxa nenhuma. Vários bancos, eles propõem isso para as meninas, tá? Então, é algo que você pode fazer também. É você, sei lá, abrir a sua conta corrente, né, que você vai abrir normal. E aí você abre também uma conta poupança e você vai transferindo esses $60. Eu sempre vou usar esses $60 de exemplo aí pra juntar dinheiro, porque é o que a maioria me perguntou, tá? Então você pega e transfere toda semana esses $60 lá pra sua conta poupança. Bom, Mariane, eu não abri a conta poupança, por quê? Porque eu fui transferindo pequenas quantias pro Brasil, porque pra mim fazia mais sentido, então toda semana eu transferia um pouquinho, nem que fosse, sei lá, $20, você pode juntar uma quantia grande aí quando vamos supor em torno aí de $200, $300, até mesmo porque no Brasil a Receita Federal, ela pede para que, se você transfere mais de R$10.000 durante o período de um ano, você tem que declarar, tá? Você tem que declarar, então por isso eu fui transferindo aos poucos, desde o meu primeiro ano, quantias pequenas mesmo, porque o meu objetivo não era juntar dinheiro. Então, eu fui transferindo essas pequenas quantias e eu ia investindo no Brasil, né? Eu fui investindo dinheiro no Brasil, aprendi a investir dinheiro com Natália Arcuri e Nath Finanças, que são aí as anjas das finanças, né? Eu aprendi muita coisa com elas assistindo no YouTube mesmo, tá? Então, eu fui transferindo pequenas quantias pro Brasil e eu fui usando a minha meta, né? Que quem assistiu meus vídeos aqui no YouTube sabe que a minha meta era o quê? Viajar. E eu tinha uma meta de viagem que era viajar pelo menos uma vez no mês. Então, teve o que? Uns 2, 3 meses que eu não viajei durante o meu intercâmbio. Eu sempre viajei, todo mês eu viajei, eu fiz alguma viagem. Se eu não me engano, foi em dezembro de 2018, foi um mês que eu não viajei, mas também eu tava indo todos os finais de semana pra Nova York, entende? Então, e teve um mês que eu viajei 3 vezes, que aí foi uma loucura, assim, que deu na minha cabeça, eu viajei 3 vezes. Então, mais ou menos essa a ideia. Mas Mari, como que você transfere dinheiro pro Brasil, amada? Como que você faz isso? Gente, eu transfiro dinheiro pro Brasil através do TransferWise, que é um aplicativo que você consegue fazer transferência daqui dos Estados Unidos pro Brasil. Se eu não me engano, agora nesse momento eles estão passando por uma modificação. Você não tá conseguindo fazer a transferência daqui do Brasil para os Estados Unidos, mas eu acho que ainda tá fazendo Estados Unidos-Brasil, porque eles trocaram o banco, mas provavelmente vai voltar isso. E eu tenho um link que você pode já se inscrever, tá? E já garantir aí que você não vai ter cobrança na sua primeira transferência. E é só vocês entrarem no meu link da bio, que lá vai ter todos os meus links de desconto, né? Coisas desse tipo. E um deles é o TransferWise, eu gosto bastante. E aí tem várias formas de transferência, que aí você pode colocar, vamos supor, eles vão cobrar uma taxinha ali de transferência, mas tem uma outra taxa que, vamos supor, você quer o dinheiro na sua conta hoje, aí você tem que pagar uma taxinha, mas aí se você não tá com pressa, né? Então é só transferir aí no prazo de 3 dias úteis, se eu não me engano, tá? Então só fiquem atentos a esse valor de R$10.000. Eu nunca transferi mais de R$10.000 no período de um ano. Então, fiquem atentas a isso, né? Ainda mais agora que o dólar tá bem alto, então é bem complicado. A taxa de transferência depende do valor que você transfere, beleza? Quanto mais dinheiro você transferir, menor será a sua taxa. O que mais? E outra coisa que eu resolvi falar aqui com vocês rapidamente são as formas, né, que você pode economizar aí no seu dia a dia, né? Eu já falei isso também em alguns vídeos no YouTube, mas eu resolvi trazer pra cá também porque são coisas que eu aplico na minha vida desde quando eu tava no Brasil. E muitas pessoas me perguntam isso também,
tá? Então, formas que você pode economizar no seu dia a dia. Você pode economizar o seu dinheiro levando comida na sua mochila quando você for sair, que nem muitas vezes quando eu saía durante o dia lá em New Jersey, em São Francisco, aqui no Colorado, eu sempre pegava comida da casa, eu fazia um lanche, pegava snack das crianças também aí. Então, pegava snack das crianças, pegava comida da Host Family, salgadinho das crianças, eu pegava horrores e saía com a minha mochila cheia de comida para eu não ter que comprar comida. Afinal, qualquer meal, né, que na real o combo de o que você for comprar, seja um combo no McDonald's, seja em qualquer hamburgueria ou se você for comer fora em um restaurante, você acaba pagando aí entre, sei lá, 10 e 20 dólares, dependendo do lugar onde você for comer. E dependendo de onde você for comer, se você for sentar no lugar, você ainda tem que pagar a tip, que a tip é a gorjeta deles. Então, você é obrigado a dar gorjeta aqui se você entrar e consumir no lugar. E se você der, por exemplo, você der 10% de gorjeta, né, em cima do valor ali do que você consumiu, isso é considerado rude, que você não gostou do serviço e você está dando 10%. O aconselhável é que você dê entre 15% e 20% de gorjeta. Então, a partir do momento que você leva comida de casa, você não tem esse custo na sua vida, né? Então, levem comida de casa. Outra coisa que me perguntam muito é sobre salão de beleza aqui nos Estados Unidos. Eu nunca fui num salão de beleza aqui nos Estados Unidos, eu faço tudo em casa. Assim que eu cheguei aqui, eu comprei uma tesoura e eu aprendi a cortar o cabelo através do YouTube. E aí eu sempre trocava serviços com as minhas amigas. Falava, olha, você corta meu cabelo e eu corto seu cabelo e aí é isso, entendeu? E aí eu tinha uma amiga que tinha navalha e eu tinha tesoura para cortar o cabelo. Então, eu sempre cortei o cabelo em casa, desde o meu primeiro ano de au pair. Porque, querendo ou não, um cabeleireiro aqui pode chegar até 90 a 100 dólares. Não sei que você compre, sei lá, um cupom lá no Groupon, né? E aí você vai achar aí por 40 dólares um cabeleireiro, assim, de bairro, que pode não ser muito confiável. Então, eu preferi comprar a tesoura. Eu paguei, acho que foram 12 dólares numa tesoura na Amazon. E tô aqui, ó, tô viva. Tá vendo meu cabelo? Tô viva, tá ótimo, tá maravilhoso, né? Essa é uma das formas, cortar cabelo, depilação faço em casa, unhas, gente, eu só corto a minha unha, tá? Já tem mais de 1 ano que eu não pinto a minha unha, que eu não faço nada disso, mas se você é uma pessoa que preza muito por isso, afinal brasileiras prezam muito pela beleza externa, você pode trazer o seu kit manicure, kit pedicure, esse tipo de coisa, sabe? Ou você pode já aprender aí no Brasil mesmo. Eu aprendi a cortar o cabelo no Brasil. Eu assisti um tutorial, falei, vou conseguir sobreviver, chegar lá, eu compro a tesoura. Então, você pode aprender tudo no YouTube, gente. Tirar a sobrancelha, você aprende no YouTube. Eu faço a minha sobrancelha. Você aprende a tirar a sobrancelha, você aprende a se depilar, você aprende a cortar o cabelo, você aprende tudo o que você quiser. Isso não é talento, isso é força de vontade para você ir atrás, buscar e fazer as coisas sozinha, sabe? Agora, se você é uma pessoa que preza muito por isso vai pesar no seu bolso, sim. Uma manicure aqui nos Estados Unidos custa entre 15 e 20 dólares. 15 e 20 dólares. Então, imagina isso lá no seu salário de 200 dólares semanais. Isso pode pesar bastante na sua conta no final do mês e você pode acabar não atingindo os objetivos que você tanto sonha, tá? Então, a partir do momento que você tá aqui, você acaba se desapegando dessas coisas, né? Você se desapega muito. Outra coisa que eu sempre aconselho as pessoas é que quando você for comprar as coisas, você compre na promoção, né? Aqui tem Black Friday, todo feriado tem alguma promoção, né? Tem feriado 4 de julho, tem promoção dia 4 de julho, entendeu? Ou você pode comprar na Black Friday ou na Cyber Monday, muita coisa entra na promoção, principalmente eletrônicos na Cyber Monday. Então, são formas aí que você tem de você economizar, né, o seu dinheirinho ali. Tem outra coisa que eu fiz também,
que de eletrônicos, principalmente eu tenho uma câmera, que é a câmera que eu gravo vídeos pro YouTube, que é a Canon G7X Mark II. Eu comprei ela refurbished. O que é um produto refurbished? Produto refurbished é aquele produto que às vezes eu tinha um defeitinho e aí a pessoa comprou o produto, deu um pequeno defeitinho, aí voltou para a empresa lá que eles compraram aquela câmera, por exemplo, e eles arrumaram, então revendendo, só que sem a caixa original, ou às vezes, vamos supor, a pessoa comprou, não gostou, devolveu, só que aí tá sem a caixa original, faltam algumas coisas, e aí acabam saindo um pouco mais barato. Por exemplo, essa câmera que eu comprei, o preço normal dela na época era $750 e eu comprei ela por $500, então aí deu bastante diferença, tá? E o que mais? Balada. Balada é um ponto importante, porque eu economizei muito dinheiro, principalmente lá na East Coast. Eu ia muito em balada, lá, todo mês eu ia em alguma balada. E em Nova York tem promoter, né? Tem muitos promoters, então você acaba entrando nas festas de graça. E também eles te oferecem bebida, né? Então tem como com bebida você entra de graça, porque na real, infelizmente, né, nesse mundo machista que nós vivemos, infelizmente ainda mulheres entram, ou felizmente, gratuitamente em uma balada. Então, Nova York principalmente, tá? Tem lá os promoters. Então você vai atrás de um promoter. Sempre aparece algum quando você posta foto em Nova York, principalmente nas épocas pré-Covid. Se você postasse uma foto em Nova York, um promoter ia vir te mandar mensagem no inbox falando: olha, tô promovendo, sei lá, a Moxie. Moxie é uma das baladas que tem lá em Nova York. E aí você entra na lista do promoter, e aí você entra na balada, não paga nada pra entrar. E você também, antes da balada, você pode fazer um esquentinha, né? Você pode comprar ali sua bebidinha no supermercado, você bebe sua bebidinha antes de ir pra baladinha e você tá feliz também, né? Que era o caso que eu fazia em São Francisco, porque São Francisco as baladas são mais bar-balada. Então, não tinha promoter, muitas vezes você tinha que pagar pra entrar, dependendo da balada onde você iria. E aí eu era obrigada a fazer esquenta e ir pra balada depois e beber água, porque a água é gratuito na balada aqui, tá? Se você pedir "May I have a cup of water", isso aí é totalmente gratuito, tá? Independente da balada que você for, água é de graça. Então, às vezes, você fica ali na água, você economiza uma puta de uma grana. Que nem quando eu fui pra Las Vegas, eu não comprei bebida. Eu entrei em balada com promoter, em alguma das baladas que eu fui. Ele oferecia o combo ali de bebidas pra você. E teve uma outra que foi a pool party, que não teve promoter. E às vezes, né, você conhece alguém ali na balada, alguém que quer pagar bebida pra você só tem que ficar de olho, né? Na bebida, se tá vindo ali direto, né? Tem que ficar atento com essas coisas. Mas você sabe que a água sempre vai estar ali de graça, entendeu? Então faz seu esquentinha antes e tudo certo. Bom, acho que é basicamente isso, tá? Dessa live. Agora eu vou às perguntas que vocês enviaram pra mim. Eu vou olhar aqui e selecionar algumas e colocar aqui na tela, tá bom? Então, se vocês têm alguma pergunta que é relacionada ao tema, você pode enviar aqui nas perguntas, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Tô procurando aqui algumas perguntas pra ver se tem a ver com o que eu falei ou não. Eu esqueci de falar alguma coisa. Taxes, né? Que é uma outra coisa, outro assunto polêmico, taxes. Gente, assim, ó. Entra naquele assunto polêmico, taxes. Pagar ou não pagar as taxas, né? Eu sou do grupo que não pagou taxa. Eu não paguei taxa, não pretendo pagar, não vou pagar, vou embora sem pagar. Então, eu acho que isso vai muito de você. Eu não tô incentivando ninguém a não pagar as taxas. Eu acho que cada um é dono de si. Todo mundo aqui que vai vir pro intercâmbio de au pair é maior de idade e sabe o que vai fazer, tá? Eu tô falando de mim. Eu não paguei, mas tem muitas meninas que pagam porque têm medo. Então, o que a agência te recomenda? A agência recomenda que você
que você salve aí pelo menos de 15 a 20 dólares por semana para você pagar as taxas no final ali de abril, entre abril e maio, se eu não me engano, que você tem que declarar taxas. E o valor total aí fica em quase 1.000 dólares. Então, para você não ter que tirar ali um valor total, você também pode guardar o dinheiro, tem que colocar aí as taxas no custo total dali das suas savings. Então, né, isso fica ao seu critério, eu jogo assim para vocês e vocês decidem, tá bom? O que vão fazer. Então, deixa eu olhar aqui as perguntas. Essa aqui, Mari, como você negociou com a Host Family para ganhar um pouco a mais? Na Califórnia, né, como eu falei, em New Jersey, eu acabei não negociando porque eu não tinha ideia de como... Eu não sabia que poderia negociar. E aí, na Califórnia, eu perguntei, né, várias coisas. Na Califórnia eu não tinha carro, afinal eu morava numa cidade grande, que era São Francisco, e podia pegar transporte público, mas só que eles não ofereciam o cartão do transporte público para au pair. E aí eu virei para eles e falei assim, olha, aqui na minha host family atual, eles pagam meu transporte quando eu quero ir para Nova York. E isso pra mim vai fazer muita diferença ali no final do mês. Eu queria saber se tem como vocês pagarem pelo menos uns 50 dólares a mais no meu salário. Né? Até mesmo porque eu já tinha perguntado as outras coisas. Eu tinha direito a serviço de streaming, que eles me colocaram lá na conta deles. Eu fazia as minhas groceries lá na Califórnia, então... Eu fui direto ao assunto, aí eu peguei e perguntei pra ela falou, não, Mari, isso não é um problema, a gente vai te pagar mais. E outra coisa, gente, que eu acabei esquecendo de falar é que a au pair trabalha 45 horas semanais, né? Até 45 horas semanais, é proibido passar desse horário, mas muitas das vezes, às vezes a host family passa do horário, principalmente host families que costumam utilizar as 45 horas semanais da au pair. Tá? Então, outra coisa que eu aconselho vocês é a negociarem a hora extra com a host family. Como eu falei pra vocês, uma nanny lá na Califórnia, ela costuma cobrar entre 18 e 25 dólares, depende da quantidade de crianças. E ali em Colorado também é em torno de 15 dólares. Então, eu aconselho que você negocie isso com a host family também. Você fala, olha, quando passar do horário, por exemplo, você trabalha 30 horas e você tem um schedule fixo. Se você passar ali do horário, eu te aconselho a negociar um salário ali por hora com a host family, sim. Então, por exemplo, meu extra, que nem eu negociei extra na minha host family da Califórnia. A minha host family na Califórnia, eles pagavam um extra 18 dólares a hora. Então, isso aconteceu raramente, tá? Foram pouquíssimas vezes que ela teve que me pagar os 18 dólares, mas eles sempre me pagaram. Então, essa foi uma coisa que eu negociei também. Aí, pra eu vir pra host family do Colorado, eu usei a desculpa de que lá na Califórnia, né, eu já ganhava mais, que eu ganhava 250 dólares, e que aqui eu trabalharia mais do que eu trabalhava na Califórnia. Afinal, na Califórnia eu trabalhava 30 horas semanais, e aí depois meu schedule mudou, né, e eu falei pra eles, olha, aqui eu vou trabalhar mais, na Califórnia eu já ganhava mais, então para eu poder ir pro Colorado eu preciso ganhar tanto. Então eu vim pro Colorado ganhando tanto e depois de um tempo eles até aumentaram um pouquinho mais o meu salário. Então essas são formas, gente, vocês sempre tentam argumentar, sabe, o porquê que vocês querem ganhar mais, tá? Eu sempre, né, falava da host family anterior, mas é porque eu negociei isso. E eu também na host family da Califórnia, eu falei que a minha host family de New Jersey me ofereceu a mais, o que não deixava de ser mentira, eles me ofereceram a mais para eu ficar com eles e eu não quis ficar. Então, foi outra coisa que eu também usei como poder de barganha. Lembrando que você usa essas técnicas quando você tá ali para fechar, tipo, então tem só uma coisa que impede da gente fechar o match agora, que é o salário. Então, é uma coisa que você pode usar sim ao seu favor e não tenha medo de expor isso. Como eu falei pra vocês, isso é algo que eles não têm tabus, entendeu? Em falar sobre salário. Então, não tenha tabu de falar sobre salário com eles, porque eles mesmos negociam com as empresas aí para qual eles trabalham. Então, não tenha medo disso, tá bom?
Vamos às próximas perguntas. Qual banco você tem aberto no Brasil? Eu tenho conta no Nubank. O Nubank, ele é bem fácil de você administrar daqui dos Estados Unidos, bem tranquilo. Tô lendo as perguntas, tá, gente? Quantos dólares você levou para os Estados Unidos? Eu trouxe $200 para representar o meu salário semanal na semana de treinamento. A outra coisa que eu tô vendo aqui, muitas perguntas de viagem, tá? Por que eu aconselho vocês a trocarem de host family, tá? Vamos lá. Vamos supor que você passa, não sei, o seu primeiro ano, que nem eu passei meu primeiro ano lá na East Coast. Então, eu viajei por toda aquela região primeiro, que acaba sendo mais barato, que nem eu fui viajar de ônibus para Filadélfia, que eram 2 horas de New Jersey, viajei de ônibus para Washington, D.C., que também era bem tranquilo, eram 4 horas de ônibus, viajei para Boston de ônibus, né, que acaba sendo muito mais barato. Então, meu primeiro ano eu pude conhecer toda aquela região ali da East Coast. E aí, no meu segundo ano de au pair, eu estendi com uma nova host family. Pra quê? Pra eu economizar, né, galera? Vamos pensar. Porque a partir do momento que eu me mudo de uma costa para outra, só para vocês terem uma ideia, são 6 horas de viagem dali da East Coast para West Coast dos Estados Unidos, que é ali Califórnia, Washington State, Oregon, toda aquela parte ali. São 6 horas de viagem, né, de um lado para o outro, fora que você tem que ir de avião, nem como você ir dirigindo, porque é muito tempo dirigindo. Então você meio que economiza em tempo e dinheiro, porque essa passagem, quando você troca de host family, é a agência que paga pra você, entende? Então, eu troquei de host family justamente por isso, pra facilitar a minha locomoção pra viajar, e eu sempre deixei muito claro para as minhas host families quais eram as minhas metas dentro do intercâmbio, que nem a minha meta principal era viajar. Mas, por exemplo, se a sua meta principal é juntar dinheiro, você pode deixar isso claro para eles. Você fala, olha, eu tô indo para os Estados Unidos para eu juntar dinheiro. Então, né, se tiver algum extra que vocês queiram fazer, vai ser X a hora extra, porque eu quero juntar dinheiro. Ou se o seu objetivo for estudar também, é importante você deixar claro para eles, porque aí você fica mais aberta a conversar com eles sobre esses assuntos. Que nem eu tive total abertura para conversar sobre isso nas minhas 3 host families, porque eles sabiam que o meu objetivo aqui nos Estados Unidos era viajar. Tanto que a minha host family, a primeira família, ela não se importava se eu pegasse voo para voltar numa segunda-feira à noite ou ir numa sexta-feira de manhã, porque ela sabia que esse era o meu objetivo. Eu só tinha que avisá-la com antecedência antes de comprar a passagem. Eu falava, olha, tudo bem pra você? Então, a minha host, ela não se importava, isso lá em New Jersey. Então, eu fiz viagens que eu voltei, tipo, que eu fiquei 3 dias, porque a minha host family deixou. Eu fui pra Chicago, fui pro Canadá, fiquei 3 dias. Que mais? Teve outra viagem que eu não lembro, que eu fiquei 3 dias, então foi tranquilo. Isso pegando no final de semana, né, em mais um dia. E aí, voltando, né, pra falar da Califórnia. Então, eu me mudei pra Califórnia e eu pude conhecer toda aquela região ali, né, em volta da Califórnia. Então, a partir do momento que eu me mudei pra Califórnia, eu conheci vários lugares ali na Califórnia mesmo. Fui pra Washington, fui pra Nevada, vim pro Colorado também, né, porque afinal não sabia que eu ia ter mais uma oportunidade de ficar no Colorado por 6 meses, então eu vim pro Colorado também. Por quê? Porque é mais fácil, é mais perto de você viajar naquela região. Agora imagina, se eu tivesse ficado com a minha mesma host family, eu ia estar lá em New Jersey, aí tá, 6 horas de voo pra ir pra Califórnia e fazer uma road trip ali de uma semana, que você só conhece os lugares ali principais, né, os clichêsões, que é o quê? É Los Angeles, San Diego, São Francisco, aí você vai pro Arizona, você vai no Grand Canyon e vai pra Las Vegas. Essa é a viagem que eu chamo de clichêzão. Então, a partir do momento que eu morei
Na Califórnia, eu conheci uma Califórnia que muitos turistas não conhecem, que é a Califórnia dos parques nacionais, Califórnia que os turistas, que os locais visitam, né? Então, a partir do momento que eu me mudei pra Califórnia, eu tive essa oportunidade de ver esse outro lado da Califórnia. Tanto que eu vou voltar porque eu não fui nos clichêsões, né? Porque eu deixei os clichêsões aí pra ir por último. Então, morei na Califórnia e depois, quando eu saí da Califórnia, né, que eu tive esses 6 meses extra de extensão para vir pro Colorado, eu resolvi que eu não queria mais ficar na Califórnia, porque eu vi que eu já meio que tinha conhecido o que eu queria conhecer, que não era clichê na Califórnia. E foi aí que eu vim pro Colorado e tive a oportunidade de conhecer os lugares aqui em volta do Colorado. Então, você poder conhecer lugares em volta da onde você mora, isso te faz economizar tempo e dinheiro, tá bom? Outra coisa que eu só me liguei nos meus 6 meses, né, nessa extensão dos 6 meses, foi o quê? Carro para viajar. Gente, você ter o carro para viajar te faz economizar um mega de um dinheiro, te faz economizar muito dinheiro. Aqui no Colorado, a minha host family deixava eu viajar com um carro, então eu fui até a fronteira, basicamente, até a fronteira do Canadá e até a fronteira do México com o carro da host family. Eu rodei muito com o carro da host family, porque pra eles o carro da au pair, tipo, whatever, eles não se importavam com as milhagens. Então, foi uma forma que eu economizei muito dinheiro. Então, se você puder ir para uma host family que seja num subúrbio, né? Nem que seja o seu primeiro ano ou no segundo ano, você ir para um subúrbio e você sabe que você pode ter o carro para viajar, né? Se o seu objetivo for viajar, você pode economizar um mega de um dinheiro desta forma. Normalmente, as famílias do subúrbio têm essa disponibilidade de carro para você viajar, tá? Host families que ficam em cidades grandes como São Francisco, Nova York e Chicago, né? Que são cidades que têm um transporte público decente aqui nos Estados Unidos, porque as outras cidades esquece, você precisa de um carro. Eles não disponibilizam carro para au pair, tá? Só tem carro ali, o carro da família, e você tem que se virar de transporte público. Então, você ter um carro para viajar é importantíssimo, tá bom? Então, eu vou voltar aqui as perguntas. Se vocês têm perguntas, manda aqui no box de perguntas, porque eu não tô acompanhando os comentários, tá? Nem tô olhando os comentários. Deixa eu selecionar aqui mais uma pergunta. Lembrando que aqui as perguntas são só sobre o salário, né? Como economizar dinheiro e tudo mais. Nenhuma pergunta que não seja relacionada ao tema eu não vou responder, tá? Tem muita coisa aqui que vocês estão perguntando que eu já respondi, tá? Então, se você perdeu o começo da live, ela vai ficar salva lá no YouTube. Tá bom? Mari, esses argumentos de negociação, você fez na entrevista por Skype ou por e-mail? Eu acho que depende muito do quão segura você se sente. Nas minhas 2 host families, eu perguntei por Skype, porque eu vi que eles estavam, assim, por um triz de fechar o match comigo. Então, eu perguntei por Skype e depois eu formalizava as coisas por e-mail com eles, só pra ter registrado, né? Tipo, olha, a gente combinou isso e você não tá cumprindo isso que a gente combinou. Então, se você se sente segura para perguntar isso por Skype, pergunte por Skype. Lembre-se, sempre quando você sentir que eles vão pedir um match para você, ou até mesmo se eles chegarem a pedir um match, você pode falar, olha, eu super quero fechar um match com vocês, mas tem a questão do salário que eu gostaria muito de negociar. Eu tava vendo aqui os benefícios que vocês me dão, ou eu tenho bastante experiência com crianças, eu não acho justo eu receber só $200 por mês. Então, é uma das formas que você pode negociar. Mas não entra em questão de
salário logo no primeiro Skype, tá, gente? O primeiro Skype é feito para você conhecer a família, perguntar sobre eles te conhecerem. Até mesmo o segundo Skype é mais ou menos isso, para você falar da sua rotina com as crianças, né? Como que seria, qual que é a rotina das crianças. Eu acho que isso vai lá mais pro terceiro Skype, que é normalmente o Skype que as pessoas costumam fechar o match. Então, deixa esse assunto, tipo, é o último assunto, última pergunta que você vai fazer pra Host Family antes de você fechar o match, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô lendo as perguntas, tá, gente? Quem tiver pergunta, manda aqui no inbox. A Carol. O que você acha do salário de Massachusetts? Acho um salário ótimo, né? Quem quer juntar dinheiro, uma boa forma de ir para Massachusetts, porque lá eles recebem por hora, né? Então, compensa bastante se você quer juntar dinheiro, você vai para Massachusetts, fica por lá um ano e aí depois você troca de estado, entendeu? Vai para outro estado para você ganhar e para você viajar mais, né? Claro, se esse for o seu objetivo. Mas eu acho maravilhoso que esse salário aí de Massachusetts se aplique para todos os outros estados. Mas eu acho que isso esfriou um pouco por conta do coronavírus, porque eu acho que isso vai acabar aplicando para os outros estados também. Quando? Não sei. Bom, gente, eu acho que é mais ou menos isso, porque aqui tem muitas perguntas que ou não entram, né, no assunto da live, porque eu não quero sair do assunto da live, ou são perguntas que eu já respondi, tá? E aí seria injusto responder no começo da live, tá? Então, não acho justo fazer isso. Quem não pegou a live do começo, aconselho vocês a assistir a live no YouTube, quando ela entrar lá no YouTube, porque eu vou subir essa live lá, tá? Então, eu acho injusto fazer isso com outras pessoas que estão aqui desde o começo da live. Enfim, acho que é isso, gente. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Algo do tipo, eu tô olhando aqui, mas... mas são perguntas, assim, que eu não sei responder ou perguntas que já foram, tá? Ou perguntas que não têm a ver com o tema. Então, eu acho que é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live, dessa pequena live. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Aproveitem, né, essa fase que hoje vocês têm várias au pairs que vocês podem acompanhar, sabe? E aprender muito com elas. Muitas meninas criam conteúdo tanto aqui no Instagram quanto pro YouTube. E é uma coisa que eu não tinha tanto, né? Tipo, meninas que falavam assim abertamente sobre muitos assuntos que não eram abordados antes de eu ver ser au pair lá em 2018. Claro que eu aprendi muito com a Michelle, aprendi muito com a Priscila, aprendi muito com a Mariana do Curta Distância, com a Mais Serafim, aprendi muito com essas meninas. Mas eu acho que hoje a gente tem muito mais conteúdo, vocês podem aprender bastante, mas também dependem um pouco de vocês, né? De ir atrás, de procurar, tem muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo aqui no Instagram. Então, vai atrás que vocês aprendem bastante. Tem muitas coisas que eu faria diferente, tá? Hoje vem olhando assim pra trás, mas eu não me arrependo de nada. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e tchau!